Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Se você quiser realmente compreender com sinceridade, com honestidade, com profundidade e não por pura curiosidade, o que acontece com você e no mundo, você vai ter que aprender um novo olhar. É comum dizer-se a expressão olhar fora da caixa. Muitos ainda tentam entender dentro da caixa. Isso é impossível. Dentro dos condicionamentos, dentro de tudo aquilo que nós aprendemos até hoje sobre o mundo, é impossível a compreensão. É necessário uma desconstrução total das suas crenças. Quando eu falo isso, não falo somente crença religiosa, como a maioria das pessoas entende. Eu falo das crenças em geral, de como o mundo funciona. Você não pode ter as duas coisas. Ou você tem a crença, ou você tem a verdade. A verdade é dinâmica. A verdade depende da sua liberdade de condicionamentos, ou seja, de qualquer tipo de crença que você tenha. Para compreender, então, o que se passa em profundidade, em verdade, você precisa desconstruir o seu castelo de crenças, como eu disse algumas vezes já. Eu me pergunto se você já se aprofundou alguma vez, já se perguntou por que as pessoas são más, relativamente más, porque nós costumamos avaliar a questão da bondade ou da maldade de acordo com os nossos valores morais, de acordo com os nossos julgamentos de valor. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de maldade no sentido de que uma pessoa interfere na vida da outra, no sentido de que uma pessoa atrapalha a vida de outra pessoa. Nesse sentido de maldade, que em profundidade é o sentido real dessa palavra. Porque uma pessoa só pode ser considerada má quando ela interfere na existência de outro ser. Então, o que faz com que uma pessoa seja má? O que faz com que ela interfira na existência de outro ser? Como eu disse, tudo precisa ser analisado sob uma nova ótica e principalmente fora do contexto religioso. Como eu disse, tudo aquilo que você aprendeu tem que ser desconstruído. Então eu vou falar mais uma vez dos pecados, né? Essa palavra, por exemplo, já falei outras vezes, ganhou um sentido, um peso religioso que ela não tem, um peso moral que ela não tem. Pecar significa literalmente errar o alvo. Então na medida que você erra o alvo, você tenta de novo. Então não existe essa coisa de pecado original, enfim, não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas o fato da gente estar saturado de sermões religiosos com pesos morais, a gente já está saturado, a gente já encheu o saco, como diz o ditado, desse tipo de conversa, desse tipo de sermão. Então a maioria das pessoas nem quer pensar sobre isso, apenas se usa o sarcasmo com relação às coisas religiosas e tal. E nisso há uma grande perda, porque o conhecimento milenar contido em algumas fontes não pode ser renegado. Esse conhecimento que os antigos trouxeram, ele está carregado de um peso imensurável de superstição, de exageros, e tudo isso tem que ser tirado. E o peso moral, claro, né? Como sempre digo, os mestres jamais vieram ensinar moral, nem os filósofos, nem os mestres espirituais. Eu aqui estou separando, mas na verdade para mim é tudo uma coisa só. A religião é que separa a importância desses mestres, mas todos eles são mestres. Sócrates, Platão, Jesus, um classificado como filósofo, outro como mestre religioso ou espiritual,
e na verdade eles são a mesma coisa. Quando você tira o contexto religioso, os seus ensinamentos são praticamente iguais. Então, voltando à pergunta original, o que torna uma pessoa má? Não é a ganância que torna uma pessoa má, não é a sua ambição que torna ela capaz de prejudicar outra pessoa, mesmo que muitas vezes não intencionalmente, sem intenção, mas a ambição leva a pessoa sim a querer mais para si, e para ter mais para si, obviamente, ela está tirando de alguém. Não é então a ganância ou avareza, como a gente pode querer chamar também, podemos chamar também de ambição, que acaba fazendo com que um tenha mais do que o outro e passe por cima do outro para conquistar aquilo que ele tem. Não é a luxúria, ou seja, num sentido de desejar as coisas que eu quero, que me torna capaz de passar sobre outra pessoa para alcançar aquilo que eu tanto desejo. Não é a vaidade. A vaidade é uma palavra que foi muito também confundida, foi muito destituída do seu sentido real, né? Vaidade significa futilidade, uma pessoa vazia, vã. Isso quer dizer vaidade. Muitas pessoas confundem a pessoa que gosta de se embelezar, que gosta, né, de andar bonita, com vaidade. Uma pessoa uma pessoa espiritualizada pode gostar de se produzir, gostar de andar bonita. E nem por isso ela pode ser classificada como vã, como vazia. Mas no geral, então, não é a nossa futilidade diante das coisas do mundo que nos torna capazes de passar por cima de outros seres, nossos irmãos? Não é a raiva, ou a ira no caso, também responsável pela maldade no mundo, uma vez que eu sou uma pessoa irascível, uma vez que eu vivo com raiva, com ódio de tudo que me acontece, culpando os outros por tudo que me acontece? Não é a gula é o momento da gula. O século XX, o século XXI, onde nós estamos nos movimentando, não são os séculos da gula, onde a gente preza muito mais a beleza de um alimento, na maioria das vezes, que nem merece esse nome porque não contém nenhum tipo de nutriente para se chamar de alimento, ao invés do verdadeiro alimento, aquele que a alface, o tomate e as coisas naturais que são colocadas pura e simplesmente na nossa mesa. Não, tem que ser uma coisa bonita, batata frita e hambúrguer e tal, né? Não é o nosso desejo pelo acesso a essas coisas que faz com que haja escassez de alimentos no mundo, porque outras pessoas não conseguem nem o básico, e muitas vezes nós atropelamos para ter esses alimentos, as nossas pizzas na nossa mesa. Não é a nossa preguiça mental de pensar por nós mesmos, delegando o nosso poder a padres, pastores, sacerdotes em geral, políticos. Não é a nossa preguiça mental que acaba nos tornando pessoas más. E quando eu falo preguiça, é disso que eu estou falando. A preguiça mental, a preguiça de fazer. Eu não estou falando do ócio, aquele ócio gostoso, criativo, que é necessário, que é parar também. A preguiça é uma palavra confundida. Quando você diz, não, hoje eu vou acordar mais tarde. Quando você diz, não, hoje de manhã, hoje de tarde eu não vou fazer nada. Quando você decide isso não é preguiça. Saber exatamente do que está se falando é importante. E eu acabei de falar sobre os 7 pecados capitais, mas sem nenhum peso moral, sem nenhum peso religioso, para você analisar como as coisas mudam de figura, como é mais fácil entender os ensinamentos dos grandes mestres do passado, sem o peso moral e religioso que foi dado indevidamente a esses ensinamentos. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de
ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades, e compartilhar e inclusive curtir os vídeos, que é importante para mim também, né? Curti-los e compartilhá-los com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.